O menino tem os filhos de pais evangélicos e está vindo aqui. Então, o que a gente faz? A gente acolhe, que bom que veio, né? Então é assim, até o Concílio Vaticano II, as normas da igreja eram muito rígidas, eram muito secas. Né? Por exemplo, um casal que nós chamamos de segunda união, que vivia em segunda união, ele era excomungado da igreja. Ele era tirado, você não está em comunhão, você está em pecado. Então a gente empurrava, bem dizer, para fora essas pessoas. E depois do Concílio Vaticano II, os documentos que vêm trazendo que nós devemos acolher esses casais. São filhos de Deus igual a gente, não nós, né? São parte dessa igreja. Então, assim, principalmente com Francisco, já vem nesse processo de acolhimento, nesse processo de buscar, de integrar, que nós estamos vivendo hoje na nossa diocese. Tanto que esse processo da IVC, catecumenal, o matrimônio, o pessoal da pastoral do matrimônio, está vivendo ali nesse processo de integração, de acolhida, de acompanhar, de caminhar junto. O batismo também vai ter essa mudança, nós vamos acolher os pais, acolher os padrinhos, fazer um catecumenato com eles. Então, nós estamos numa época de mudanças. Então, nós temos que entender um pouquinho esse tempo que a nossa igreja está vivendo hoje de acolhimento. Eu vou procurar falar um pouquinho para vocês aqui. Não dá para falar tudo, senão a gente fica até meia-noite aqui. Em outro momento a gente pode falar especificamente ponto por ponto. Mas então eu vou dar uma pincelada em alguns itens que eu percebi que tem as dúvidas ali, que são importantes, o que diz a norma, porque o código, ele é um dos documentos do Concílio Vaticano II. Ele é o último documento do Concílio Vaticano II. Ele começou lá junto do Concílio, parou um tempo, porque o Papa queria que ele refletisse toda a teologia do Concílio. Quando terminou o Concílio, eles retomaram o estudo do código, que era o de 17, e foi finalizado em 1983. Então, o que nós temos hoje, que rege as normas da nossa igreja, é o Código de Direito Canônico de 1983, homologado por João Paulo II. E o que o Código nos diz sobre batismo? Só para a gente entender, eu acho que a gente, dizendo isso, vocês vão conseguir perceber vão tirar muitas dúvidas sem fazer as perguntas. Mas se tiver pergunta, é só levantar a mão e perguntar que a gente responde, se souber. Então tá, a parte do batismo, ela está no livro 4 do Código, onde fala da missão de santificar. Então batizar é uma... Opa, a lei caiu. Pesado, sim. A lei é pesada. Então assim, batizar entra na missão de santificar da nossa igreja. Nós estamos santificando este povo. E começa no cânon 849, falando do batismo, e vai até 878. Então não dá para a gente destrinchar todos esses cânones para tirar todas as dúvidas assim, através do código. Mas eu vou pincelar alguns aqui para a gente entender melhor. O cânon 849, se alguém tiver e quiser ler, diz assim: o batismo, porta dos sacramentos, necessário na realidade ou ao menos em desejo para a salvação. Olha a missão de santificar. E pelo qual os homens se libertam do pecado, se regeneram, tornando-se filhos de Deus e se incorporam à igreja, configurados com Cristo mediante o caráter indelével. Só se administra validamente através da ablução, com água verdadeira, usando a devida fórmula e palavras. Isto é batismo para a nossa igreja. Esta é a definição do batismo, Então, ela é a porta dos sacramentos. A gente já sabe que se não tiver batismo, não recebe os outros 6 sacramentos. E ele diz aqui na sequência: é necessário a fé na realidade, ou ao menos de desejo para a salvação. Então, assim, o que precisa para ser batizado? Eu preciso da fé. A primeira coisa que nós temos que passar para quem vai receber o batismo, pais, padrinhos, é a fé. Você acredita que esse batismo, ele vai te levar à salvação?
porque a missão da nossa igreja é a salvação das almas. Então, eles têm que ter o mínimo essa fé, diz aqui, na realidade, de fato, ou ao menos de desejo. Ou pelo menos, assim, se eu for batizado, eu vou me salvar. Eu preciso desse batismo para a salvação da minha alma. Né? Então, é isso que diz o cânon. Entre homens, pelos quais os homens se libertam do pecado. Ou seja, o batismo, ele apaga todo o pecado. A gente brinca assim, né, irmã? Que assim, quando está no boteco, já está no boteco, então fecha a conta, paga essa e vamos começar outra agora a partir daqui. Né? O batismo é assim, especialmente o de adulto. Quando batizando adulto, o catecúmeno, o adulto, ele recebe o batismo, ali elimina todo o pecado que ele tem. Não importa o que aconteceu na vida dele. A questão da confissão não é necessária. O batizando adulto, depois nós vamos ver, ele não pode confessar para ser batizado. Já vou chegar lá. Depois, na sequência, com os outros. Então, assim, mas no batismo, ele zera a conta, apaga-se todos os pecados, inclusive o pecado original. Por isso que nós batizamos as crianças, porque a criança tem um pecado, que é o pecado original. Então, quando é batizado, a gente diz assim, zerou a conta, agora começa outro. Agora que vai começar a contar os novos pecados, né? E daí nós temos aqui o que a gente chama de consequência do batismo, que é assim, se regeneram, tornando-se filhos de Deus e incorporam a igreja. Né? Então são duas coisas que acontecem no santo batismo. A primeira, se tornar filho de Deus. Né? Por isso o nosso batismo é tão importante. Por isso o batismo é o dia mais importante da nossa vida. É mais importante do que o dia do nosso nascimento, do nosso aniversário natalício. Não tem dia mais importante na nossa vida do que o dia do nosso batismo. É o dia em que nós nos tornamos filhos de Deus. E pela fé, isso vai nos levar à salvação, vai nos levar para o céu. Né? Não tem coisa mais importante do que isso. Então, quando a gente trata de uma formação de batismo, a gente deve dar esse valor para isso, né? Mostrar para eles isso. Né? E a segunda consequência é que eles se incorporam à igreja. A partir dali, são membros do corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo, igualzinho a todos nós. Outros sacramentos nós vamos ver depois, mas fazem parte dessa igreja. São acolhidos, né? Por isso nós temos os vídeos da IBC que acolhe eles aqui na nossa igreja. Né? E só se administra validamente, né? Pela intenção, através da ablução, que é a lavagem, a purificação, lá com água verdadeira, usando as devidas fórmulas que está lá no rito do batismo. Então precisa da fórmula, precisa da água. Sacramento, né? Para a validade precisa de matéria e fórmula. A água e as palavras que o padre vai proferir lá no dia do batismo. Nós temos 3 tipos de batismo, né? O de água, o de sangue e o de desejo. Né? Eu não vou entrar nisso, eu acho que se alguém tem alguma dúvida, depois a gente pode esclarecer esses outros tipos de batismo. Mas o que nós conhecemos aqui, que é típico, é o batismo da água. Né? Muito bom. O Cânon 850 nos fala do ritual segundo o perigo de morte, né? Na falta de um ministro sagrado. Qualquer um pode batizar, né? Em perigo de morte, não precisa ser diácono, padre ou bispo para batizar, qualquer um batiza. Por isso todos devem ter um mínimo de instrução de como se faz um batizado. Né? Porque se eu encontrar alguém em perigo de morte, eu posso batizar. Né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou lá no hospital, alguém que é uma enfermeira, né? A criança nasceu e está lá e não dá tempo do padre de chegar, ela mesma pode batizar. Então, em perigo de morte, para a salvação, vamos dizer assim, vale tudo. Mas tem que ter o mínimo de instrução para a gente poder batizar, para salvar essa criança. Né? O Cânon 851 fala da preparação. Diz assim: a celebração do batismo deve ser devidamente preparada. O adulto, primeiro, o adulto que pretende receber o batismo seja admitido ao catecumenato e, enquanto possível,
percorra os vários graus até a iniciação sacramental, enquanto possível. Tá? A norma, ela não é uma norma assim rígida. O código ele é um documento pastoral que nem todos os outros documentos do Concílio Vaticano II. E aqui a gente percebe em todos os campos. Aqui a gente já vê exceção, enquanto possível, né? Então a gente ele é cheio de exceções com benefício pastoral, né? Mas é que o desejo do batismo presume-se a fé. E para o cara ter a fé, tem que ter uma certa caminhada, né? Não dá para ele entrar na catequese da adulta assim, e já no primeiro mês batizado. É difícil. Mas daí é uma análise que a gente vai fazer com calma, caso a caso. De acordo com o ritual da iniciação, adaptado às conferências do bispo segundo as normas. Os pais da criança batizada, também os que vão assumir o encargo de padrinhos, sejam convenientes instruídos sobre o significado desse sacramento e as obrigações que irão assumir. Então é isso que a gente faz no famoso curso de batismo, né? Ali com os pais e padrinhos. Decorrente de suas obrigações. Quem tem a obrigação de dar essa instrução? O pároco por si ou por outros. Cuide que os pais sejam devidamente instruídos por meio de exortações pastorais e também mediante a oração comunitária, reunindo mais famílias e, quando possível, visitando-as. Aqui nós percebemos, olha, Código de 83, João Paulo II falando já que o padre tem que visitar as famílias. Não só na preparação para o matrimônio, do batismo também. A CNBB já soltou o material do catecumenato para o batismo, esse acompanhamento para o batismo, que é parecido com o do sacramento do matrimônio. É menos encontros, mas a gente vai acompanhar mais de perto, vai fazer uma caminhada com eles também mais de perto. E ali vai estar incluído isso que está no Código de 83. Então não é uma novidade que saiu mês passado da CNBB. É algo que já está na nossa igreja há muito tempo e que agora que a gente está acordando e estudando para fazer, né? Então nós vamos aqui perceber a novena do batismo, né? Esse acompanhamento. A gente pode fazer uma novena, você convidar pai, mãe, padrinho, madrinha, família para fazer uma novena, rezar pelaquela criança que vai nascer ou que já nasceu e vai ser batizada. Quem que vai se negar a fazer uma novena? E daí dentro dessa novena a gente coloca aqui, catequese batista. Dentro dessa novena a gente já coloca ali toda a instrução que é da normativa que está dentro do batismo, né? Então isso já está lá desde 83 no Código nosso. Que se preserve os cantos acerca do batismo dos adultos, aplica-se a todos que chegaram ao uso de razão, 7 anos, ultrapassada a infância. Aquilo que a irmã estava falando ali, eu tenho uma criança de 9 anos, por que ela tem que fazer o processo catecumenal de adultos e não pode ser batizada no outro dia? Tá? O que a nossa norma diz? Porque ela já é considerada que ela tem uso de razão, né? Aos que passaram da infância, a igreja considera que já tem chamado uso de razão. E os que não têm uso de razão se equiparam a uma criança. Como que a gente distingue isso? Menor de 7 anos, chama-se, no código, nas normas, chama-se criança. Não tem uso de razão. Maior de 7 anos a gente divide em 2 categorias. Adulto menor e adulto maior. Essa criança de 9 anos é um adulto menor, entre os 7 e os 18 anos. Então ela está dentro da categoria dos adultos. Por quê? Porque ela tem uso de razão. Ela pode responder por si só. Tá? Às vezes a gente tem alguém maior de idade, com 20, 30, 40 anos, que não tem uso de razão. Aí a gente equipara eles a uma criança. Um exemplo, alguém que tem um síndrome de Down, uma deficiência, né, mental. Então todos esses são equiparados a uma criança, sem uso de razão. Daí eles precisam de um padrinho. Vão precisar do padrinho, da madrinha, da autorização do pai, tudo como se fosse uma criança. Mesmo que tenha 20, 30, 40 anos e venham receber esse batismo. Então, para separar isso, é esses termos. Até 7 anos é criança, não tem uso de razão,
de 7 a 18 é adulto menor e de 18 para cima adulto maior. Né? E o adulto ele já tem uso de razão. Por isso ele precisa passar pelo catecumenato. Só para a gente saber, né? É dos 7 aos 18. Daí ele vai fazer a catequese, num determinado momento da catequese, vai ser batizado. Vai precisar de padrinhos, e esses padrinhos vão ter que fazer preparação, pais também ou não? Já vamos chegar nos padrinhos para tudo isso. Tá? Só um pouquinho. Então, Viu, Paulo? Me parece que no nosso projeto lá o Dom Sérgio colocou de 15 anos acima os adultos para a questão do catecumenato. Tem alguma coisa que eu posso procurar que diz que a norma da diocese ele pode ter exceção. Sim. Tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Tá? Tem coisa que a norma universal a gente não pode mexer. Mas tem coisa que na norma já diz que a diocese, através do ordinário do lugar, pode definir outras coisas. Né? Ou a pastoralidade do código aí. Daí ali a gente pode mexer. A gente não, bispo. Né? Ele é o ordinário do lugar. Tem um pouco que fala aqui sobre a água, sobre a necessidade de ser benzida, que daí já é mais para o padre. Fala do batismo seja conferido por imensão ou infusão, né? Sobre o mergulho, ou a gente derramar a água ali. Dos ministros que administram validamente os sacramentos. Né? Antigamente a gente tinha o batismo por aspersão, né? Mas no Código Novo ele nem fala mais desse batismo de aspersão, né? Ele é de acordo com a tradição da igreja, ele ainda tem uma validade, ainda seria válido. Em alguns lugares que a tradição ainda tem esse batismo por aspersão, mas atualmente não é lícito batizar por aspersão, não é legal. Não está mais, o código não contempla, a gente não pode mais usar isso, tá? Cânon 855. Cuide os pais, padrinhos e pároco que não se imponham nomes alheios ao senso cristão. Até o código de 17, a igreja falava assim, você tem que colocar um nome cristão, não pode colocar outro nome. Por isso que nós temos tantas Marias, João, José, Aparecida. Dois nomes, né? Dois nomes, né? Então, assim, por causa disso, até sair a validar o código de 83, ele dizia, você tem que colocar um nome cristão. A partir de 1983, só diz assim, não coloque um que não seja cristão, né? Que seja uma outra, que seja contra os valores cristãos, né? Represente alguma coisa assim. Então esse não pode, tá? Inclusive o padre pode até mudar o nome daí na hora que batiza, né? Então um nome lá muito feio lá que representa uma coisa muito errada, para esse nome eu não batizo, vou batizar de João. Batizo de João lá. Pronto, e é João. Então a instrução é essa referente ao nome. Embora o batismo possa ser celebrado em qualquer dia, recomenda-se, porém, que ordinariamente seja celebrado no domingo e, se for possível, na vigília pascal. Aqui, esse cânon ele deriva exclusivamente da relação que tem com a ressurreição do Senhor. Ali no batismo nós ressuscitamos para uma vida nova, iniciamos uma vida nova. Então essa relação com a ressurreição do Senhor está no dia do domingo e especialmente na vigília pascal. Ele é sepultado e ressuscita. Exceto em caso de necessidade, o lugar próprio do batismo é a igreja ou oratório. Na igreja. Ah, eu quero batizar na minha casa. Quando batiza em casa. Tenha como regra geral que o adulto seja batizado na própria igreja paroquial e a criança na igreja paroquial dos pais, salvo ser justa causa aconselhada. Né? Então eu preciso para batizar em casa, eu preciso de uma justa causa. Ah, é um adulto, está acamado? Não tem nada? Então é na igreja. Bom. Meu sobrinho foi batizado por tradição do meu cunhado em casa. Mas minha irmã falou, não, batiza em casa, mas eu quero que eu batize na igreja também. Daí eles fizeram. Aqui não sei se o padre só complementou o rito, não sei, mas minha irmã cedeu porque justamente, não sei, mas ele foi batizado, ele tem os padrinhos de casa e os padrinhos da igreja. Uma tradição que já vinha lá
da questão do meu cunhado. Eu já vi o código está errado. Tem vários motivos. Bateu. Tem vários motivos. Primeiro tem que ter licença do padre. Não Vai sei se batizar ele, em casa, eu tem não que sei pedir se pro ele tem padre primeiro. licença. Né? Ou por que batizou em casa? Não tinha nenhum problema. Né? Às vezes estava lá, período de morte, alguma coisa, estava doente, batizou em casa lá. Tem alguma coisa ali que pode ser Se eu ministrada não ali. estava presente, o mano da igreja é o padre, então eu não sei por que ele batizou em casa. Depois o padre vai fazer talvez os ritos complementares ou o batismo sob condição, se tiver dúvida sobre aquele batismo. Né? Para restar. Mas uma coisa importante ali, por que batiza na igreja? Porque nós temos aqui a dimensão da incorporação no corpo místico de Cristo. Ele é incorporado a essa igreja. Ele vai fazer parte desta igreja. O povo daqui vai ter que ver que ele vai receber, vai acolher, vai ser um de nós. Vão abraçar essa criança. Olha a pastoralidade aí, né? Seja bem-vindo. Venha, você é mais um membro do corpo de Cristo. Né? Esse é um dos motivos que a gente batiza ali na igreja. Né? Então nós temos essa dimensão da incorporação à igreja, através da comunidade, que adquire ali, a comunidade adquire uma responsabilidade sobre aquela criança que foi batizada, de ajudar a educar na fé. Né? Ela vai fazer parte da comunidade. Nós somos responsáveis por aquela criança, né? Os batizados, para que eles amadureçam na fé. É um compromisso espiritual que nós assumimos com aquela criança. Como que eu vou assumir um compromisso com aquela criança que se batizou lá na casa? Que eu nem sei, que eu não vi. Né? Então tem vários motivos que a gente que dão fundamento ao código. Né? Cano 858, parágrafo 1º. Toda a igreja paroquial, ou seja, a matriz, tem uma pia batismal, fonte batismal, salvo o direito cumulativo já adquirido de outras igrejas e capelas. Na matriz tem tudo. E seria bom que fosse bonito, né, bem arrumado, vistoso, né? Porque é um momento muito importante. A gente vai fazer batismo, eu fiz esses dias, com a baciazinha, com a jarrinha, a milícia segurando, numa capela interior, assim, né? É batizado do mesmo jeito. Mas assim, aquela dignidade do batismo, daquele dia tão importante, né? Nós temos que preservar. Então, por isso, uma pia batismal bem ajeitada, dando todo este valor. Para a comunidade dos fiéis, o ordinário do local, que é o bispo, sempre que a gente fala ordinário do local, é o nosso bispo, tendo ouvido o pároco do lugar, pode permitir ou mandar que haja outra pia batismal em outra igreja ou oratório dentro do limite da paróquia. Quando foi colocar a pia batismal lá na Nossa Senhora do Carmo, o padre daqui teve que pedir para o bispo: Senhor bispo, eu vou colocar lá para agilizar, e o bispo que autoriza isso. Então nós não podemos ter pia batismal em qualquer lugar, né? Com a autorização do bispo, né? Deixa eu ver. Eu vou pular algumas coisas, porque senão a gente vai muito longe, né? Tem exceções sobre distâncias, circunstâncias que a gente pode fazer o batizado também. Mas essas exceções também é levada para o padre, e tem algumas coisas que ele pode, e tem algumas coisas que ele tem que pedir licença para o bispo também. Né? Sempre a necessidade que não seja conferido, exceto em caso de necessidade, seu sobrinho, o batismo não seja conferido em casas particulares, salvo sem a permissão do ordinário local, por justa causa. Sem permissão do bispo, não batiza em casa. Né? Exceto em caso de necessidade. Tinha uma necessidade? Não sei. Né? Pediu autorização, o bispo liberou? Né? Então, assim, por outra razão pastoral que importa, não se celebre nem mesmo no hospital. Se não tiver necessidade, a gente não celebra nem no hospital. Tem que ter essa necessidade. Ah, a criança nasceu e está bem, quero que venha aqui. Mas é um perigo de morte. Né? Se não tiver detectado essa necessidade, nem no hospital a gente batiza. Espera voltar para casa. Né? Salvo uma determinação contrária do bispo diocesano. Ó, exceção.
Então tem regras que o bispo pode dizer, não, aqui pode no hospital à vontade. Daí a gente batiza. Aqui ela já abre exceção para aquilo que o bispo diz. Diz que o ministro ordinário do batismo é o bispo, o presbítero e o diácono. Né? Na ausência ou impedimento do ordinário, o catequista. Catequistas são ministros do batismo ou outra pessoa para isso designada pelo ordinário local. Pode licitamente batizar em caso de necessidade qualquer pessoa. Então vocês podem batizar qualquer pessoa. Porém, movida por uma reta intenção. Os pastores de alma, principalmente o pároco, seja solícito para que os fiéis aprendam o modo certo de batizar. Então, os nossos catequistas, o nosso povo, o nosso PP, agentes de pastoral, é importante que a gente aprenda, tenha uma formação de como batizar. Porque se precisar, daí eu posso batizar. Ah, não dá tempo do padre vir, não tem diácono, está em casa lá, eu batizo. Mas como é que eu faço esse negócio? Né? Então é importante que a gente dê esse conhecimento a todos. Né? Regras de missão seguramente. Regras de missão seguramente batizam. Né? Ô, Paulo, batismo, já me aconteceu esse caso. Eu tinha um ex-aluno de catequese adulta, catequizando, já falava certo, que veio a ser padrinho, frequentou aqui a formação com um casal, ela estava grávida, e uma noite chuvosa terrível, há uns anos atrás, ele me liga lá em casa. Eu estou no hospital, eu não consigo falar com nenhum padre, e a criança nasceu, mas já me avisaram que vai morrer. O que eu faço? Como é que eu arrumo um padre? Eu preciso de um padre, eu preciso de um padre. O cara estava desesperado. Aí eu falei para ele, não, faz o seguinte, procura uma enfermeira. Procura uma enfermeira, que deve ter alguém no hospital ali. E se vocês não encontrarem enfermeira, pega um pouco de água, derrama na fronte da criança, diga o nome, porque ele já tinha escolhido o nome, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fórmula E aconteceu que, por obra e graça, arrumou uma enfermeira lá que, pelo menos, tinha esse espírito cristão, fez e a criança morreu. Isso. Licitamente pode batizar em caso de necessidade de qualquer pessoa movida de reta intenção. É isso que a norma diz. O batismo vale. É o que aconteceu. Tá? Cânon 863. O batismo dos adultos. Pelo menos daqueles que completaram 14 anos, seja comunicado ao bispo diocesano, a fim de ser por ele mesmo administrado, se julgar conveniente. Na nossa diocese, se julgar conveniente, aí viu como abre pastoralidade? Na nossa diocese, quando os párocos recebem o ofício de pároco, lá naquelas, você pode pegar o do senhor, vai estar escrito lá, cada grama. Tem uma das cláusulas lá que diz que o pároco ele pode batizar conforme esse cânon 863. Né? Então, todos os párocos da nossa diocese, quando a gente dá a provisão do ofício de pároco, já dá essa provisão para que eles façam esse batizado acima de 14 anos sem precisar pedir para o bispo, comunicar ao bispo. Senão, era obrigado a comunicar o bispo disso daí. Vamos entrar mais aqui no que interessa para a gente andar um pouquinho. Cânon 864, que agora nós vamos falar dos batizados, ou seja, dos catecúmenos, daqueles que vão receber o batismo. Quem pode receber o batismo? Quem pode ser batizado? Né? Quem é capaz de receber o batismo? Toda pessoa ainda não batizada e somente ela. O que a norma está dizendo? Que quem pode receber o batismo? Toda pessoa, é o ser humano. Ela não pode batizar o cachorrinho da dona. Vocês estão dando risada, mas é verdade. Já vieram? Pedir para batizar cachorrinho, gatinho? Então, assim, toda pessoa. Então, somente se tem cada coisa aí que não acontece. Por isso que tem na norma, se não acontecesse, não estava na norma. Todo ser humano que ainda não foi batizado. Por quê? Porque o batismo ele não pode ser repetido. Porque o batismo é um dos sacramentos que imprime caráter. O sacramento que imprime caráter não é repetido. É indelével, caráter indelével.
Então, assim, aquele que não foi batizado, então ele tem direito ao batismo. E somente ela, aqui tem uma coisa muito importante, somente ela quer dizer, somente a pessoa viva. Se morreu, não tem como batizar. Chegou lá no hospital, a criança já faleceu, vai consolar os pais. O pessoal se batiza. Mas daí houve o batismo de desejo, né? Isso aconteceu comigo em casa. No domingo de manhã, às 7 horas da manhã, o pai chega lá e fala assim: senhor, aí quando você vai dar batismo do meu filho que está muito de morrer. Daí eu falei: ele morreu, então, amigo, agora você tem um desejo de batismo. Você vai batizar só a pessoa em vida. Ele foi batizado, ele tinha um desejo de batizar. Né? Vou dar um exemplo aqui. O sobrinho nosso, o da Carne, filho do Marcelo Camargo, né? Que nasceu e morreu em algumas horas. Nós pegamos ela em casa, ela e o marido, levamos para o hospital, 5 horas da manhã, internamos ali, ela ia ganhar o neném, tudo certinho, lindo, maravilhoso, tudo acompanhamento. Deixamos ela ali, a Carmen veio para casa, que era na época do Covid, não podia ficar. A Carmen veio para cá, me deixou na cura. Quando chegou aqui, ele ligou, passou mensagem: o neném nasceu, não está bem, não está respirando, foi para a incubadora, entrou em sofrimento. A Carmen me passou a mensagem para mim já chorando. Eu falei: vem para cá, pega a minha maleta e vem para cá. A minha maleta tem tudo, os olhos do batismo, as coisas, carrega tudo por causa dessas coisas, né? Principalmente nas terça-feiras, o pessoal do hospital liga para a gente, os padres estão de folga. Não tem padre aqui, então a gente vai fazer os batismos lá. Mas assim, então eu sempre tenho os olhos ali prontinhos para fazer o batismo. Ele pega e vem. Quando ela chegou, o Marcelo, a Mário, os padrinhos tinham feito o curso de batismo. Antes do neném nascer. Né? Quando ela chegou no semáforo do JL, recebeu a notícia que o neném tinha falecido. Esse neném foi batizado? Sim. Batismo de desejo. Os pais fizeram o curso, queriam batizar, escolheram isso, tinha comprado roupinha do batismo, escolheram o nome. Eu estava indo correndo para batizar. A gente ia batizar. Então, batismo de desejo. Tinha a intenção de batizar. Fui batizado. Né? Então, esse é o batismo. Isso é até bom a gente saber, para tirar esse sentido de peso, culpa, que às vezes a pessoa não sabe e carrega junto. Nós vamos ver, às vezes um aborto espontâneo, não sei o que pode acontecer. Nós vamos ver que as orientações que nós temos é que essa formação de batismo é importante que faça lá quando a criança ainda está no ventre materno. Nasceu, quer dizer, foi concebida, está gestante, já procura orientar as pessoas a procurarem. Você já tem intenção de batismo. Né? Então, a norma ela tem algum ponto aqui que ela fala disso. Se tiverem dúvidas, vão falando, tá? Vão perguntando. Cânon 865, parágrafo 1. Aqui, esse cânon, ele fala das condições para o batismo. O que precisa para batizar? Agora nós vamos começar a entrar mais nas dúvidas de vocês. Né? Para que o adulto possa ser batizado, requer-se que tenha manifestado a vontade de receber o batismo. Primeira coisa. Que esteja suficientemente instruído sobre as verdades da fé e das obrigações cristãs que irá assumir. Eu quero ser batizado, mas depois não vou nem na igreja. Na catequese de adulto, estamos falando de adulto, se instrui das obrigações que ele assume quando ele vai fazer parte dessa igreja. Né? Por isso que ele vai lá na frente, tem os ritos, tem tudo, vai fazer parte. Então ele tem que estar instruído sobre essas obrigações, sobre as verdades de fé da nossa igreja. E que tenha sido provado por meio de catecumenato. Ele tem que ser provado, tem que passar por um catecumenato na vida cristã. E seja também admoestado para que se arrependa dos seus pecados. Aqui está resolvida aquela dúvida se precisa confessar ou não. Eu li que o adulto precisa confessar? Não. Ele precisa ser admoestado, ele precisa ser orientado, ele precisa ser motivado, estimulado, aconselhado a arrepender-se dos seus pecados.
Bom, não precisa ir lá confessar para o pai. Mas durante a nossa catequese de adultos, a gente vai orientar que ele se arrependa dos seus pecados, né? Para receber o santo batismo. Parágrafo 2º. O adulto que se encontra em perigo de morte pode ser batizado se possuindo algum conhecimento das principais verdades da fé. Manifesta de algum modo a sua intenção de receber o batismo e promete observar os mandamentos da religião. Né? Então são condições, ele tem que saber alguma coisa. Ah, ele está em perigo de morte, ele está em estado de coma e não foi batizado ainda. Né? Às vezes, ou está lá entubado, né, no Covid lá, pegou um Covid, estava fazendo catequese, foi entubado. Ele pode manifestar de várias maneiras. Né? A gente chega, pega na mão dele, fala assim, você quer ser batizado? Se você quer, aperte uma vez, se não quer, aperte duas. Ou pisque uma vez, ou pisque duas. Então tem como a gente ter uma manifestação ainda. E se não tiver, que ele também deseja, né? Também É o desejo próprio daí, não é no caso dos mas é pais. assim, se ele se manifestar, né, manifeste o desejo de ser batizado, se ele for instruído, né, na fé, ele saiba, eu quero ser batizado, o que é isso? Saber o mínimo. Quero ser batizado, mas nem sei o que é isso. Né? Estamos falando de adulto, diferente de criança. Né? Ele tem uso de razão, ele entende. Que tenha passado pelo catecumenato e que se arrependa dos seus pecados. É isso que esse cânon fala. Aqui tem algo que eu acho que é importante para nós aqui. Cânon 866. A não ser que uma razão grave o impeça, o adulto que é batizado seja confirmado e logo depois do batismo participe da celebração eucarística, recebendo também a comunhão. A instrução da igreja é que para o adulto que não tem os sacramentos, se dê os 3 no mesmo dia. Seja, a não ser que por uma razão grave impeça, quer dizer, pode dar outros dias. Ah, não fez ainda, vamos fazer outra coisa. Né? Ah, vive junto, então não vai fazer a primeira comunhão. Né? Alguma coisa assim. Tem uma razão que não possa receber a Eucaristia. Né? Daí o padre fala assim, tá bom, então nós vamos dar a Eucaristia, está preparando para o matrimônio, vai casar daqui uns dias, precisa ser batizado antes, vai casar daqui uns dias, então no dia do seu casamento você recebe o matrimônio, o sacramento do matrimônio e o da Eucaristia lá comungam pela primeira vez. Ótimo também. Mas a orientação dos adultos que se dê os 3 sacramentos no mesmo dia. Diz, né? O adulto batizado seja confirmado, receba o crisma também, daqui vai ser batizado, já pode ser crismado. Daí o padre tem autorização, pede autorização por isso, e o padre mesmo faz a crisma desses catecúmenos. Sem problema nenhum. Essa liberação. E logo depois do batismo, que ele batiza, já receba a primeira Eucaristia. Isso é iniciação à vida cristã. A gente inicia. Como geralmente a crisma é logo depois, aí você deixa para crismar. Em 2012, o meu tio já era batizado e ele fez o curso para casar. E aí, no dia do casamento, recebeu a primeira Eucaristia e fez lá na casa do paróquia do Espírito Santo lá no Fluminense. Perfeito. Diácono, só uma dúvida então. Nós temos no caso os nossos catecúmenos que não são batizados, mas vivem juntos. Isso como ele vai ser absolvido dos seus pecados, ele vai se arrepender, mas ele continua até que ele receba o sacramento do matrimônio. Ele pode receber o sacramento do batismo igual? Pode deve. Batismo, Ju, que a gente sai correndo atrás das pessoas para batizar. Sim, Batismo a gente faz apaga, mas daí ele já continua no pecado de novo. Porque ele tem que arrepender dos pecados. Como viver junto para a igreja é o pecado, então quer dizer, ele vai se arrepender, mas vai continuar no pecado. Claro, então, de acordo fechou a conta e abriu outra nova. outra nova. É isso aí. Tá bom. Tá, é assim. Como que ele vai casar para não viver em pecado se ele não for batizado? Eu tenho que batizar. Primeiro começa com aqui. Tem que começar. Então a gente vai batizar. Ponto, vamos batizar. Os outros sacramentos a gente vai analisar caso a caso.
sacramento da confissão, sacramento do matrimônio. Então esses abacaxi a gente passa por passos. O padre que vai conversar com as pessoas. Ah, você vive junto. Você quer casar ou não quer casar? Você tem um impedimento que você foi casado e agora não pode casar? Ou não tem impedimento nenhum, por que vocês não querem casar? Só querem viver junto? Ah, não, a gente só quer viver junto. Então não vai também. Ah, não, nós queremos, nós vamos nos preparar, vamos receber o matrimônio. Então daí você vem pastoralmente trabalhar com essa situação por situação. Vou dar uma sugestão nesse que eu vejo aí, que já foi falado algumas vezes, que é o caso de pessoas que já vivem juntos e não receberam matrimônio ainda, não têm matrimônio, sacramento, por um motivo ou outro, ou vão ter, e desejam receber os outros sacramentos. Pode, como eu falei antes, pode receber os 3 no mesmo dia? Pode. Vai fazer tudo aquilo, vamos orientar eles que se arrependam lá dos pecados e tal, e o padre vai dar os 3 sacramentos. Vamos ficar assim só para ficar mais justo a interpretação. Né? Se tiver outra, a gente analisa também. O que se orienta? Como ele vai receber, ele vai participar, ele pode se arrepender dos pecados ali. Quando ele batizou, não zerou a conta? Sim. Ele não pode receber primeiro a Eucaristia? Pode receber o crisma? Se ele for preparado para o crisma, se é essa realmente a fé que ele quer participar dessa igreja, vai receber o crisma. Ponto. Isso foi no domingo, dia do Senhor. Ótimo. Na segunda-feira ele está dormindo com a mulher. Sim. Sem problema nenhum também. Abre a conta de novo. Abre a conta de novo. Vai casar em 30 dias? Ou 6 meses? O que a gente pode orientar essas pessoas? A Eucaristia é importante para você? Sim, eu preciso da Eucaristia muito. Então, pratique a abstinência sexual. Não é? Até você receber o sacramento do matrimônio. Receber o sacramento do matrimônio, as intimidades se tornam santas, dentro do sacramento, entre batizados, né? E daí ele pode continuar a voltar a comungar. Confessa e volta a comungar. Vai confessar para o matrimônio, lá para um padre, porque já recebeu o batismo, e daí ele volta a comungar. Uma sugestão que a gente pode ir trabalhando com eles. Só um instantinho antes de eu falar. Eu uso muito isso lá no tribunal, porque assim, as pessoas chegam para buscar o processo de nulidade matrimonial, estão vivendo 5 anos, 10 anos, 20 anos juntos e não aguentam mais ficar sem Eucaristia. Né? Querem comungar. Vamos lá. Como que se faz? Pode? Não pode. A lei é clara. Né? Se a gente pode pegar familiares consórcio, não pastoral familiar. Familiares consórcio número 84. Lá o Papa vai dizer que não pode. Tá? Não pode e ninguém tem autoridade para liberar. Nem visto. Tá? Que número? 80? 84 familiares consórcios. Tá? O que a gente orienta como sugestão para esse casal que quer a Eucaristia e ainda não tem a possibilidade porque tem um impedimento? Eles têm impedimento, que é um vínculo anterior, enquanto não termina o processo, ele tem esse impedimento, não pode casar com a bênção que está ali do lado dele. A nossa igreja, ela é muito sacramentalizada. Isso não é ruim. Mas a gente percebe uma sacramentalização muito forte dentro da nossa igreja. Ou seja, a busca do sacramento. Eu quero batizar, eu quero Eucaristia, eu vou crismar, eu quero casar, eu quero Eucaristia, vou todo domingo, eu tenho que comungar, toda semana. Se eu não comungar, a gente vê gente por aí que se não comungar, no final de semana, na segunda-feira, vai lá o padre confessar que não comungou. De tão radical que é. Mas assim, o que eu quero dizer, se busca muito sacramento, é natural, e é bom, sacramento é bom, né? Mas o que a nossa igreja diz sobre o sacramento da Eucaristia? Qual que é a norma? Uma vez no ano, a catequista aqui. Devemos nos aproximar da Eucaristia pela Páscoa, ao menos uma vez por ano, pela Páscoa do Senhor. Não é? Então está dizendo que nós temos que comungar todo domingo?
Ou todo dia, como Ou todo dia, como tem gente. Só ir na né? missa todo domingo. 3 vezes por Tá, dia. e qual que a nossa igreja diz sobre a missa? Participar da missa nos domingos e festas. Deus te guarda. Participar. Olha a diferença. Diz que eu tenho que participar da missa, não diz que eu tenho que comungar. É isso que a igreja está falando. E as pessoas interpretam errado. Eu vivo em segunda união, eu tenho que comungar. Não, eu não tenho que comungar, eu tenho que participar. Eu tenho que celebrar a Comunhão com a Eucaristia. igreja. Quem celebra a Eucaristia? Todos que estão na igreja. O padre preside, mas todos nós celebramos, todos nós participamos do sacrifício de Jesus Cristo. E é isso que a igreja está dizendo. Não está dizendo que eu tenho que comungar. Tem vezes que acontece coisas na nossa vida, né? Que eu não comungo. O diácono não vai na missa, sim. Se eu não estou preparado, eu não vou comungar. Porque eu sei o que é a Eucaristia. Se eu não estou bem, se acontecer alguma coisa na minha vida, eu vou participar, porque eu tenho que participar, porque eu sei da importância de participar do sacrifício de Cristo, mas eu não vou comungar. Então, o que a gente sugere para essas pessoas que vivem em segunda união? Sugestão, porque a gente não pode impor nada para eles. Eles que decidem. Olha, chega na quaresma, o que vocês fazem? Jejum de cerveja, chocolate, do celular, que mais? De carne, jejum de baile, de baralho. Eu gosto de fazer jejum de salada. Mas assim, a gente não fica 40 dias fazendo uma penitência? Esse casal, se a Eucaristia é tão importante para eles, eles não podem ficar 40 dias sem ter intimidade? Se realmente quer, pode. Se realmente quer a Questão de Eucaristia. escolha. O que acontece? Chega na Semana Santa, nós não temos que confessar, quarta-feira, vai ter confissão? Esse casal vem, ficou a quaresma inteira fazendo a sua penitência como todo mundo, sua penitência das intimidades. Chega na quarta-feira, vai lá no mutirão, se confessa, na Páscoa do Senhor comum. Na segunda-feira volta a ter sua vida. Mas, diácono, para Participando. confessar um pecado, você tem que estar arrependido. Eles não estão arrependidos do que fizeram? É diferente, ali é outra coisa, de consciência, né? Mas a gente vai chegar. Então é assim, é um bem pastoral isso. Existe essa possibilidade. Tá? Atrás do sacramento está a graça, mas daí a gente vai muito longe para chegar nessa parte da graça. Tá? Vocês entenderam essa particularidade da Eucaristia? Eu não preciso comungar, mas a gente vai comungar. Né? Eu preciso participar da missa. Então o que nós precisamos ensinar para essas pessoas, irmão? O valor da Comunhão com a missa. igreja. A comunhão com a igreja, participar deste povo, acolher. Você faz parte, você não está vivendo em união, mas você faz parte porque você tem batismo. Você é igualzinho a gente. Não tem diferença nenhuma para Deus. E a gente tem que começar a aprender a não julgar, né? Não, a gente não pode julgar de jeito Porque nenhum. eu sinto assim que a gente está mais aqui para olhar o que o outro está fazendo do que... Você vive junto, você não pode comungar. É. É E isso que é não, o e grande colocar- espiritual. Exatamente. Daí o que ele volta a fazer? Ele volta a fazer comunhão espiritual durante o ano. E tem um pecado que a gente a gente não leva ele a sério, que é o pecado de perdoar. E a nossa igreja, quantas vezes a gente comunga com esse pecado achando que os outros que é pecado e que esse não. É que ninguém vai. Você está lá na fila para comungar, por exemplo, um casal. Daí eu posso crismar, posso confirmar, né, que eu quero ser católico, que eu sou adulto. Isso para todos Confirmar o pode. batismo, Para sim. todos. Podem confirmar o batismo, daí eu posso comungar, posso. Né? Quem vai dizer que não? Você sabe, você foi lá no quarto deles ver se eles tiveram intimidade? Até porque quem come e bebe a própria condenação, se não está. Aí, por isso que Então, a daí gente já, não pode julgar, é a a gente pessoa não que tem tem que como saber. julgar, a gente tem que orientar. É isso, é a pessoa que tem que saber como que ela está. Vamos seguir um pouquinho aqui para a gente passar mais por isso. Se tiver dúvida, vão perguntando. Cânon 868, parágrafo 1º.
Para que uma criança seja licitamente batizada, é necessário o quê? O Edilson falou algumas coisas ali, então a gente vai esclarecer o que precisa para batizar uma criança. Os pais, ou ao menos um deles, ou quem legitimamente faz as vezes de pai, consinta. Eu não preciso de pai católico. Eu não preciso que os pais sejam batizados. Eu não preciso que os pais nem venham na igreja. Eu não preciso que os pais não acreditem nem em Jesus Cristo. Eu posso batizar essa criança e eu vou me esforçar, eu, igreja, me esforçar para batizar essa criança. O que eu preciso deles? Consentimento. Só. Dos pais. Dos pais, estou falando de pai. Dos pais. Dos dois, ou só de um, ou daquele que faz as vezes de pai. Vou dar um exemplo. Vô e avó que cuida. Um vô e avó que cuida, uma mãe solteira que tenha lá. Vou lá numa favela, chego lá, tem uma criança lá, vivendo com a mãe solteira ou com a avó, cuidando lá, não participam ninguém da igreja, não são católicos, eu vou ao extremo só para vocês entenderem. Daí eu chego lá naquela casa, naquele barraco, olho aquela criança, falo assim pro vô ou pro avó, para quem está cuidando, que faz às vezes de pai e mãe, falo assim, você deixa eu batizar essa criança? E ela fala assim, pode levar essa Inaia aí, não quero nem saber. Eles não acreditam nem em Deus, são ateus. Eu pego aquela criança e eu batizo. A criança não tem culpa. O pai e da mãe que tem. Aqui já tem. Seguimos. Calma. Eu fiz assim lá no Planalto, cheguei, tinha 8, eu falei assim, eu posso inscrever na catequese? A mãe falou assim, 3 você pode. 3 eu vou mandar lá para a igreja que vem a van. Aí eu falei, tá bom, vou levar 3. Eles fizeram, então crismaram o ano passado. Isso aí. Ela consentiu. Ela veio junto? Nunca. Ela só consentiu. Eu só preciso do consentimento. Primeira etapa, segunda, terceira, fizeram a crisma. Glória a Deus. Segundo, que haja uma fundada esperança, para mim poder batizar essa criança que busquei lá, ó Madalena, que haja uma fundada esperança que seja educada na religião católica. Deu catequese? Viu? Pai nem veio, nem sabe quem é. Se essa esperança faltar de todo, o batismo seja adiado. Se eu não educar ela na fé católica, se eu não acompanhar, se eu só batizar e largar ela lá, para que eu vou batizar também, né? Por isso que tem que ir na comunidade, porque a comunidade é responsável para cuidar espiritualmente daquela criança. Viu porque tem que ser na igreja? Porque a igreja vai ver, olha, eu busquei essas 6 crianças lá, batizei aqui, e hoje nós vamos ajudar a educar essas crianças na fé católica. A comunidade, tá? Seja batizado segundo as prescrições do direito tal, avisando os pais do motivo. Em perigo de morte, a criança, filha de pais católicos, e mesmo não católico, é licitamente batizá-la, mesmo contra a vontade dos pais. Perigo de morte, não vai batiza. Também perguntar para o pai e para a mãe. Tá? A gente pode batizar. Cânon 869, parágrafo 1º. Havendo dúvida se alguém foi batizado ou se o batismo é conferido validamente, e a dúvida permanece, depois de uma séria investigação, o batismo seja conferido sob condição, né? Foi batizado, que minha irmã falou, numa igreja lá que a gente não sabe que jeito que é, se não tem o que tem, a gente batiza sob condição. Resolve o problema. O padre vai lá, se você não foi batizada, eu te batizo em nome do Pai. Se o batismo, o primeiro batismo foi válido, aquele que o padre fez agora não valeu. Se não foi, se é de uma igreja que não é aceita validamente, o que o padre fez valeu. Isso é batizar sob condição. Diga, Luana. Paulo, mas aí no caso, por exemplo, crianças que estão correndo, né, risco de vida, de morte. No anterior que eu falei. Mas aí eu acho que eu cheguei a colocar, só a pergunta. Por exemplo, aí foram e fizeram o rito, né? Batismo do Pai e do Espírito Santo. Na formação aqui a gente diz assim, que você não vai fazer um novo batismo, é só uma vez, já foi. Porém,
complementares? Os complementares é feito aqui. Não sei se chega, padre, conversar e falar, ó, já foi feito, porque a gente instrui aqui na formação que quem já fez, né, esse momento no hospital, é para vir conversar com o padre, para falar que já foi feito. Eu não sei, daí... Então é assim, também? Por isso, nessa formação que eu comentei com o padre, dos catequistas e de nós todos termos, para como se proceder, uma das coisas é isso. Por que é para fazer na paróquia também, não em casa? Por causa do registro do livro de batismo. É no caso de quem está no hospital. No hospital em perigo de morte. Você foi lá e batizou. Isso. O que a gente faz? Quando eu vou lá e batizo, esses dias eu fiz um batismo, aí que vai a instrução para vocês também ter. Eu pego um papelzinho, o primeiro eu vou lá e batizo, está em perigo de morte. Bom, fiz batizado, perigo de morte pode, ou qualquer outra pessoa. Pega um papelzinho, anota o nome da criança, o dia que nasceu, o nome do pai, o nome da mãe, e lá eu vou ver que paróquia que ela pertence. Porque quando está no hospital, pode ser daqui ou pode ser de outra paróquia. No caso, esse dia eu batizei uma da paróquia Nossa Senhora da Saúde. Eu peguei essa informação e eu levei para a secretaria. Eu, não a mãe, tá? Eu levei. E instruí ela que ela deveria procurar. De qual paróquia que você é? Viu que eu perguntei, eu sabia qual que era. Eu sou lá da paróquia da Saúde. Então, quando a senhora sair, a senhora vai lá a falar que a senhora que batizou, que o diácono batizou aqui, tal dia, tal hora. Mas eu levei o papel, fiz a anotação de tudo. Nome do pai, da mãe, a data de nascimento, o nome da criança, e já levei para a secretária. A secretária já está sabendo que a criança foi batizada lá. Quando a mãe chegar, a Duda já vai saber, falou, padre, vai ter que fazer só os ritos complementares. Mas o registro já vai fazer, porque ela já tem as informações. Então, quando a gente precisar fazer o batismo, a gente tem que anotar. Tem que anotar e tem que trazer para a secretaria. Não é só batizar. Né? Então, é isso que deve ser, em perigo de morte. Tá? Perigo de morte. Tá? Aqui o outro cânon que eu li é havendo dúvida se ela já foi batizada. Por exemplo, chega uma criança que foi batizada na igreja do Cristo, da ressurreição, do não sei o que lá. Vale ou não vale? O que eu faço? A gente faz primeiro uma investigação. Pega, a secretária vai pegar, você tem uma cópia da lembrancinha, né? Pega a cópia, escreve e manda lá para o diácono. Essa é a orientação. Aí a gente vai dizer que não. Eu já vou passar quais igrejas que são válidas, que a gente aceita, que a irmã falou. Tem uma relação das igrejas que a gente aceita, tem uma relação de igrejas que a gente tem dúvidas, e tem algumas que não batizam validamente, que a gente não aceita. Não houve mudança aqui, né? Eu não sei disso. Mas aqui na secretaria tem essa relação, né? Ou não? Eu não sei dizer. Mas assim, nós temos no grupo das secretárias. A instrução é que sempre que haja uma dúvida, entre em contato com a Fúria para perguntar. Olha, apareceu uma igreja diferente aqui. Já não vale ou não vale? Daí a gente responde, tá? Então essa é a instrução de Dom Sérgio. Aqueles que foram batizados em comunidade eclesial não católica não devem ser batizados sob condição, a não ser que, examinada a matéria e a forma das palavras usadas no batismo conferido, atendo-se à intenção do batizado adulto e do ministro que batizou, haja uma séria razão para duvidar do batismo. Por isso que aquela relação a gente tem que ter cuidado. Né? É 869 e esse é 869, já é o parágrafo 2º. O parágrafo 3º diz que nos casos mencionados desses dois parágrafos, se permanece a dúvida da celebração, se aquele batismo foi válido ou não, né, não seja administrado, senão depois de uma exposta ao batizado-se adulto, a doutrina do sacramento do batismo. Se tiver dúvida, a gente vai ter que fazer catequese com ele. Né? Sobre o sacramento do batismo, a ele ou aos pais, tratando-se de crianças. Sejam explicadas as razões, a forma da dúvida e da validade do batismo. Chegou com a criança ou com o adulto que foi batizado numa igreja X aí que a gente não sabe qual que é, a gente tem que explicar toda a doutrina com carinho para fazer o batismo dele sob condição. Porque senão pode ser que ele se sinta mal, se sinta julgado. Ah, mas eu fui batizado mesmo, né?
Aí a gente vai ter que explicar aquele batismo. Nós temos assim alguns casos, Paulo, que crianças que são adotadas. E aí a família que adota, ela não sabe se foi batizada ou não. E aí seria um em condição, então. Tem, já que a gente vai... Tá. A criança exposta ou achada seja batizada, a não ser que uma após cuidadosa investigação conste do seu batismo, né? Então, assim, chegar, pegar uma criança e deixar ali na porta do padre, na cestinha, né? Nós vamos fazer, primeira coisa, investigar. Nós vamos ver lá no hospital se uma mãe que deu uma luz. Quantos dias tem essa criança? Tem 1, 2, uma semana. A gente vai investigar, vai perguntar para todo mundo. Se viu uma mulher que por acaso, isso, aquilo. Então a gente vai fazer uma investigação para ver se a gente acha notícia. Saber se foi batizado ou não. Então a gente tem que investigar. Ele não sai batizando assim, deixou ali, vamos batizar. Chegou, vamos batizar, né? Então a gente faz uma investigação. A comunidade católica, olha, irmãos, deve assumir a responsabilidade, juntamente com o pároco, do sustento e da educação global, religiosa e civil. Dessa criança que foi deixada, que foi abandonada, nós vamos assumir a educação dessa criança. Nós, Igreja Católica. Chover criança aí na casa. Responsabilidade do nosso pai e de cada um de nós. Mas também que inventaram o conselho, padre, que depois não brigaram Ele vai brigar nas casas do conselho. Os fetos abortivos, se tiverem vivos, quem falou antes lá, né? Fetos abortivos, se estiverem vivos, sejam batizados enquanto possível. Os fetos abortivos. Por quê? Porque para nós já é gente desde a concepção. Ali já iniciou. Não foi até o final da gestação, teve um aborto, pode batizar antes, enquanto tiver um suspiro de vida. A própria mãe pode fazer. A própria mãe pode fazer. Por isso a gente orienta, né? Então, assim, admitindo isso para o batismo também. Lembrando dessa parte, enquanto possível. Olha como pode lá. Enquanto possível, a gente batiza. Qualquer um, perigo de morte. Vamos falar um pouquinho dos padrinhos para a gente finalizar? Eu tenho uma dúvida, a questão da idade, porque eu estava na reunião da escola lá, antes que ligue. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma dúvida. Em cargo de padrinho é necessário que, primeiro, seja designado pelo batizando, quando adulto, né? Ou por seus pais, ou quem faz às vezes, ou na falta deles, pelo próprio pároco ou ministro. E que ele tenha a aptidão e a intenção de cumprir o encargo que ele vai assumir. Tá? Quando é adulto, ele mesmo escolhe o padrinho dele. Quando é criança, papai e mamãe escolhem. Né? E se não tiver aquela criança que eu busquei lá na favela? Quem vai escolher o padrinho? Padre. Fala, Vera, vem cá, pra você de asilo. Não vai ter mais ninguém essa criança. Uma vez tinha um batizado. Juca, você vai ser padrinho. Você pode recusar. Uma vez teve um batizado. Se não tiver, diz aqui, ó, se não tiver a intenção de cumprir o encargo, tem que ter a intenção de cumprir. Se não tiver, não seja. Uma vez teve um batizado lá na Santa Luzia, acho que foi o Padre Ézio, e o padrinho não apareceu. Eu falei, Wanderlei, você é o catequista dele? Então você é o padrinho dele. Me colocou eu de padrinho. Tive que assumir. Tenha completado 16 anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano. Ou pareça ao pároco ou ministro que deva admitir uma exceção por causa justa. Né? Vamos supor que a criança tem 7, 8 anos ali, só que tem uma irmã, ficou órfã e a irmã tem 14, e essa irmã vai ficar, não é a mãe, não pode ser a mãe e o pai, daí ela vai assumir, tem um motivo justo, que vai acompanhar, que vai ser a madrinha, né? Ou uma tia que está ali, então aí pode se abrir a exceção, mas tem que ter um motivo justo para ser menor de 16 anos. Eu fui madrinha com 12. Terceiro, o que precisa para ser padrinho? Isso daqui é muito importante. Tá? Vamos chegar. É aqui que eu acho que eu vou pisar no carro.
seja católico, confirmado, já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. O que eu falei aqui? IVC. IVC. Batismo. Seja católico. Quando que a gente se torna católico? Batismo. Filho de Deus e membro dessa igreja católica. Né? Confirmado? Crisma. Já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Tem primeira comunhão. Alguém que não tenha um desses sacramentos pode ser padrinho de batismo? Não. Que nem chega Alguém uns que ali. não foi crismado pode ser padrinho de batismo? Alguém que não recebeu a primeira Eucaristia pode ser padrinho de batismo? Não. Tem que ter os 3 sacramentos da iniciação da vida cristã. Ponto. Isso não tem exceção. Até aí. Fala. Que nem chega às vezes os casais ali e fala: ah, mas a gente é casado na igreja. Mas daí um deles não tem a crisma. Não... Se eu não tenho a crisma, se eu não fui crismado, ó, eu sou casado na igreja, eu fui batizado, quando eu fui batizado, meu pai e minha mãe professaram a fé católica por mim. Eu passou um tempo, não tinha uso de razão, tinha menos de 7 anos. Isso. Não podia, alguém professou por mim, meus pais e meus padrinhos. Eu participei da catequese paroquial, eu conheci essa igreja, vi as normas, as leis, as regras, vi o quanto que é boa essa igreja. Cheguei ao uso de razão lá na minha adolescência, no período da crisma, falei assim: eu não quero ser crismado, não tenho certeza. Não confirmei a minha fé. Se eu não confirmei que eu quero ser católico, como que eu vou ajudar uma criança a ser católica? Sim, é isso. É por isso que a gente sempre pede a crisma, independente de ser casado ou não. É por isso que nós temos tantos adultos catequizandos, porque todos querem fazer Deixa eu só a complementar o porquê que a Duda falou ali, que é uma coisa importante. Não precisa ser casado para ser padrinho. Eu falei sacramento do matrimônio? Não. Falei os 3 da iniciação da vida cristã. Segue o cano. Católico, confirmado, primeira Eucaristia, e leve uma vida de acordo com o encargo que vai assumir. Aí sim que pega. Aí a gente vai jogar para o Chico Pai. De acordo com a fé. Com a fé, com o encargo. Que vive. O padrinho, ele mora junto. Quer ser padrinho. Tem os 3 sacramentos da iniciação da vida cristã, mas não tem o matrimônio. Eu não preciso do matrimônio. Tá? Aí está a exceção da regra que antigamente não tinha no Código de 17. Tá? Vivem juntos. A Tânia e o João vivem juntos há 20, 30 anos. Não casaram. Mas estão na igreja, é catequista, ajuda, está todo domingo na missa, reza o terço. Não podem ser um casal de padrinhos excelente? Quem que vai dar essa exceção? Olha o abacaxi pro padre. Daí a Tânia vai falar e o João fala: eu quero batizar. Não somos casados. Não precisa. Vocês têm os 3 da iniciação? Tem. Então o padre vai analisar como é que é a vida dessa pessoa. Caso por caso. Caso por caso. Se um casal pode casar e não casa, daí a gente pergunta: por que nós somos o seu sacramento e exatamente, daí entra a pastoralidade do padre. Mas é o padre que vai fazer isso. Não é, gente. Não somos nós. É comum, ele ganha bem para isso. Vou dar mais um exemplo. Vou dar um exemplo para essa parte muito importante. Que leve uma vida de acordo com o encargo que vai assumir. Adianta eu ter um casal de padrinho? Vou usar o Jonathan. Que tenha todo o sacramento, tudo certinho. Tenha tudinho certinho na nossa igreja. Mas não leva uma vida de acordo com a fé cristã. Não se respeita. Vive em adultério. Vive no boteco. Vou escolher, vocês devem usar muito esse exemplo, o dono da empresa que eu trabalho, o meu chefe, para fazer moral com ele, cunhado, e ele nem vem na igreja, o cunhado, tem como tirar o meu colega de boteco lá que enche a cara comigo, Isso aconteceu comigo. Ele tem os 3 sacramentos da iniciação da vida cristã. Essa pessoa pode ser padrinho de batismo? Só o documento? Não. Não pode, né? Mas pela regra. Pela regra não pode. Não tem testemunho. Pela regra não pode. Eu estou falando da regra, da norma.
Tá, agora então uma sugestão para nós. Como regra geral, nós vamos dizer quem pode ser padrinho. Tem que ser maior de tanto, tá? E tem que ter o sacramento, então, do batismo, primeira Eucaristia e confirmação. Isso. Aí alguém pergunta, mas eu vivo junto. Bom, aí tu conversa com o padre. Então nós temos que passar a bola para eles. Daí a sequência que eu li. Está na mesma linha. A gente escreve os dois. Olha, não terminei. Vou ler o número completo, prestem atenção. Que número é? O terceiro do cânon 874, do parágrafo 1º, o terceiro. Seja católico, confirmado, já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo com a fé em casa que vai assumir. Mas como é que eu vou julgar a vida dele? Eu não posso julgar, eu só posso julgar isso. Mas alguém vai perguntar, mas eu já moro. Mas aonde que a gente trabalha? A gente não trabalha a norma frívola, a gente trabalha a pastoralidade. Quando a gente trabalhar o batismo, por isso que está sendo mudado com o catecumenato, para você acompanhar, que daí a gente tem tempo para discutir essas coisas com os pais, vão escolher os padrinhos, eles já escolheram, mas daí você começa a explicar a função do padrinho, o que ele precisa, daí você vai falar assim, esses padrinhos que vocês escolheram vão ajudar a educar na fé católica? Não, tem uns que só quer que ajuda financeiramente. Daí, mas assim, a catequese nossa é essa. É educar isso. Eu não vou poder batizar mais ninguém, porque vai chegar ali, a Duda vai falar assim, cadê o documento de crisma da Madalena? Eu não tenho meu documento de crisma. Aí é outra coisa. Mas tem que deixar de ser catequista. Uma coisa é você ter documento, outra é você ser crismado. Você foi crismado? Fui. O documento é uma prova que você foi crismado. Uma das provas, uma das maneiras de ser provado. Você pode provar que foi crismado de diversas maneiras. Mas daí depois é seu caso, a gente vai explicar depois. Ou a gente procura a segunda via. Eu tenho 9, 10. Quem foi seu padrinho de crisma? A minha madrinha. Você tem foto? A gente foi crismada junto com o batismo. A idade dela nem tinha. Naquela época. Olha a máquina de filme ainda. Você acha que eu Você tem alguma coisa que tenha sido atingido por nenhuma pena canônica, né? Não seja o pai e a mãe do batizado, né? E que, o batizado pertence a uma comunidade eclesial não católica, não seja admitido com um padrinho católico, junto com um padrinho católico. Seja apenas testemunha. Minha tia é lá da igreja do Evangelho Quadrangular, lá da Assembleia de Deus, ela pode ser madrinha, padrinho de batismo? Não. Não é católica, gente. Nem batizado? Mas é minha irmã, eu sou a mãe, ela é minha irmã, eu quero que ela seja madrinha, vive junto, é tia. Ela possui os 3 sacramentos? Possui. Não é nem católica. Mas ela é cristã mais do que os outros. Não é católica. O compromisso é de educar na fé católica. Mas é que nem a Marcela falou. Às vezes tem os 3 sacramentos, mas não é mais católica. Tá lá na igreja fulana de tal. Pode ou não pode? Ela negou? Não pode, porque não é mais católica. Ela é infiel. Ela negou a fé. Paulo, só voltando um pouco. É que nem aconteceu essa semana com a gente. Falaram pra nós que no curso de batismo não foi falado sobre isso. Falei, duvido, né? Mas enfim, falei pra pessoa.